Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e a direção geral é do pastor Galdino Júnior. Estamos iniciando aqui mais um bate-papo e eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Antes de falar dos nossos patrocinadores, você já baixou o aplicativo da Adsa Brasil? É um aplicativo muito interativo que traz informações da nossa igreja, conteúdos relevantes e exclusivos para você. Baixe agora mesmo o aplicativo da Adsa Brasil e fique por dentro dessa novidade, um aplicativo que tem abençoado a vida de muitas pessoas, tá bom? O aplicativo da Adsa está disponível para Android e também para Apple. E o nosso AdsaCast, ele tem como patrocinador a Work Motors, que é uma loja de veículos. Você que deseja comprar o seu carro, financiar, você que inclusive quer dar o seu veículo de entrada e financiar um outro. Olha, a Work Motors tem todas essas facilidades para você sair com um carro novo em 2024. Tá bom? São vários modelos, de vários preços. Eu tenho certeza que vai ter um que vai caber no seu bolso e vai ser muito bom para você, para sua família. Então nós indicamos aqui a Work Motors, as redes sociais, o site vai estar aqui na descrição. O nosso patrocinador também é o Christian Bank, que é um banco 100% digital, um banco que tem apoiado os trabalhos sociais da nossa igreja. Então você que ainda não abriu a sua conta no Christian Bank, abra a sua conta, ela é gratuita e é muito fácil. Além de todas as vantagens de um banco tradicional que você vai ter, tudo no aplicativo. Então é muito legal, abra a sua conta no Christian Bank. O link vai estar aqui na descrição. O nosso convidado de hoje, ele é pastor, líder do Ministério de Homens da Adsa Brasil, é empresário, é palestrante, um homem que tem muito a nos acrescentar hoje com seu testemunho de vida, sua história de superação. O bate-papo de hoje é com o pastor Márcio Castro Dias. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. A equipe aí, por favor. Aê, obrigado. Obrigado. Eu já falei Márcio Castro Dias, porque um chama de Márcio Castro, outro de Márcio Dias, mas seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Pastor Fábio, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né, nessa edição, né? Pastor Márcio Dias de Castro, Opa, né? aí tá certo. É um grande prazer estar aqui, uma grande honra estar aqui, receber esse convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Espero que hoje, nessa edição, que vamos conversar aqui, esse bate-papo possa trazer algo que possa edificar, né, a vida dos nossos irmãos, dos homens da Adsa Brasil. Sim. É um grande prazer estar aqui com vocês. Que bom, que maravilha. Estávamos ansiosos também para esse dia. Tive o prazer de receber o pastor Márcio algumas vezes lá no nosso culto de jovens na igreja. Uma das vezes ele esteve ministrando, contando um testemunho muito edificante. E desde aquele dia eu falei assim: ó, preciso ter um bate-papo com o pastor Márcio para ouvir um pouco mais da história dele, da vida, história de superação, testemunho. Isso é muito bom, né, pastor? Quando a gente ver pessoas na igreja com que a gente se inspira, que a gente admira e vê que Deus é poderoso para mudar histórias, né? É dessa forma mesmo, pastor Fábio. Eu também, assim, recebi um chamado de Deus ainda jovem, né? Uhum, Eu costumo dizer algo que é importante. O Senhor, Ele nos escolhe, primeiramente, desde o ventre da nossa mãe. uhum. Só que depois que nós somos gerados, o Senhor permite nós escolhermos o caminho que nós queremos seguir. E, assim, por uma infelicidade, na minha adolescência, eu escolhi caminhos que não agradavam ao Senhor. Uhum. E o Senhor, de uma certa maneira, ele me fisgou novamente, porque ele tinha um plano, porque, na verdade, não somos nós que escolhemos ao Senhor Deus, né? A Uhum. palavra dele nos diz em João, né, capítulo 15, se não me falta a memória, que diz que ele quem nos escolheu. Então, ele me escolheu para uma obra, para um propósito, e eu louvo a Deus por ter me escolhido, por ter me chamado, né? Quem seria eu? Ou será que estaria aqui hoje falando com Sim. vocês se o Senhor não tivesse me escolhido? E o senhor sempre foi assim, tranquilo, de boa? Ou já foi estressado em algum momento? Porque o senhor fala assim, uma tranquilidade, passa uma paz assim pra gente. Ah, Ou tem algum momento que o senhor estoura, fala mais alto, briga? na verdade, a esposa sabe que, né, na verdade, não, sim, a gente tem nossos momentos, Uhum, eu costumo dizer, né, a gente tem que andar com uma pessoa pelo menos alguns quilômetros, e como uhum, se diz os antigos, olha que eu não sou tão antigo, mesmo com meus cabelos brancos, não sou tão antigo uhum. assim, mas os antigos dizem assim que você, além de andar alguns quilômetros, você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com a pessoa, para É. depois você conhecer ela melhor.
A gente tem essa parte aqui centrada, mas tem um lado também do estresse que faz parte, né, do Sim, dia a dia. É sim. difícil você viver uma vida hoje e não se estressar, né? E tem hora que a gente também dá uns gritos, sim, com Uhum. certeza. Ah, essa vida, né, principalmente aqui em São Paulo, né, para quem Sim, vive em São Paulo é trânsito, é correria. A gente estava falando do Christian Bank, uma das vantagens do Christian Bank é que é um banco digital, então nem precisa pegar fila, mas se você depende, né, tem coisas que você depende de um banco tradicional, né, sim. e aí você tem que ir pessoalmente, pegar fila. Esse dia eu e o André, nós fomos num banco lá, quase 2 horas lá para ser atendido, então isso gera o estresse, né? Isso deixa a gente sem paciência, né? Fora a ansiedade, né? A gente, na Ansiedade. verdade, estamos vivendo um século, né, que cada vez mais as pessoas estão muito ansiosas, né? E a ansiedade, ela é terrível, né? Muitos conseguem, de alguma maneira, através, né, de uma diversão, né, esparecer com a família, outros à base de remédio, mas a ansiedade, ela está alojada, né? Ela está impregnando a vida de todos, até aqueles que você nunca imaginava um dia ser pessoas ansiosas e são, né? E essa ansiedade, ela vai trazendo também a parte aí, né, do descontrole, né, do desequilíbrio também, né? E hoje em dia, dificilmente você se esbarrar com alguém que não seja ansioso, né? Ou não falar, ou não agir, mas a Sim. ansiedade muitas vezes tem tomado conta muito das pessoas. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Sofri muito também. Acho que no decorrer da conversa eu posso falar um pouquinho mais, Sim. mas eu tive um período da minha vida que eu sofri com ansiedade terrível, terrível mesmo. Mas graças a Deus, né? Deus mais uma vez colocou a sua mão, né? Chegou a tomar remédio? Sim, Tomou, sim, né? tomamos, cheguei a tomar. Foi um período assim meio que tenebroso, eu já era pastor, pastor dirigente, né? Como Uhum. você me disse, apresentou aqui, eu sou pastor, né? Sou pastor há mais ou menos aí há quase 20 anos, né? Que eu fui ordenado ao pastorado, Uhum. dirigi igrejas, né? Porque muitas vezes as pessoas nos conhecem só o superficial, como você Isso. falou, né? Aham. E fala, mas quem é o pastor Márcio? Quem é o pastor Fábio? E a Sim. gente ouve muitas vezes, as pessoas nos conhecem muito de ouvir falar. Ah, mas quem é o pastor Márcio? É o pastor Márcio da ATS, é líder dos homens e tal. Mas as pessoas não sentam com a gente, não Não conhece a conversam, trajetória, né? não conhecem a história. É. E por não conhecer a história, Hã. e por não conhecer a história, Sim. muitas vezes, o que que acontece? As pessoas acabam nos julgando. Sim. Mas todos nós que estamos aqui, você, pastor Fábio, nosso líder, pastor Galdino, Sim. deixo aqui um abraço para ele, uma pessoa que eu estimo muito bem, a sua família, né? A todos que estão aqui, todos nós temos uma história, né? E o bom na vida é quando a gente respeita a história um dos outros. Mas eu pastorei igreja, né? Antes de chegar na ATSA, foram 12 anos como dirigente local. Olha aí. Passei por 7 igrejas, 7 congregações. Deus me abençoou, tive muito sucesso na área. E quando nós estávamos falando aqui de ansiedade, para não fugir, né, da linha do raciocínio, eu era pastor de uma das maiores igrejas ali na região do Grajaú, quando eu fui acometido de uma depressão muito severa. Só que antes da depressão, eu tive um pico de estresse muito grande, de ansiedade. E eu passei dias sem dormir, dias mesmo sem dormir. E comecei a ter desmaios involuntários, e era um desmaio onde o meu cérebro, né, ele desligava o meu corpo, Meu e eu Deus. caía, e eu ficava de olhos abertos, ouvindo todo mundo falar, mas eu não conseguia. Tem até uma síndrome que fala sobre a respeito dessa situação, eu não lembro aqui de cabeça, mas eu passei isso durante um período muito grande, até que eu entrasse numa depressão bem profunda. E foi ali para mim uma das piores. Foram 2 depressões que eu passei em minha vida, uma ainda muito jovem, com 30 anos de idade, e essa agora em 2014, e eu quase morri. E sendo pastor. E muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu sou pastor, sou líder ministerial, subo um monte, consagro, oro, e nós fazemos isso também. E eu não escapei de passar dessa depressão. Foi a vontade de Deus que eu passasse. Depois a gente entende o porquê. Mas ali eu pensei que eu iria morrer. E Deus, ele com a graça, né, me apresentou assim, né, um médico muito bom, um psiquiatra bom, ele ele formado e assim mais de 40 anos na área, e além de tudo cristão, da Uhum. adventista, me deu uma assessoria assim divina e me ensinou muitas técnicas além, porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, é só tomar remédio e tudo. Não, tem Uhum. técnicas que te ajudam. E ele me ensinou muita coisa em pouco tempo. Em menos de 2, 3 meses eu estava saindo daquela crise, e 6 meses eu estava voltando às minhas atividades. Então eu tomei remédios, precisei tomar, e eu aconselho a todos, né? Assim, a gente entrou nesse assunto aqui Sim, já antes de claro. alguns outros, mas você que está me ouvindo aqui nessa tarde de hoje,
Eu não sei como você está agora, mas se você passa uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, uma depressão, seja ela qual for, você não precisa ficar sofrendo. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, é a vontade de Deus que eu sofra, que eu venha penar, ou muitas vezes vem espiritualizar falando que isso é demônio, e não é. Porque o nosso cérebro, ele muitas vezes tem um mecanismo ali onde é necessário ter alguns hormônios e não chega até lá. E por isso você cai em depressão, você acaba se tornando uma pessoa depressiva, e os remédios nada mais são o quê? São agentes que vão ajudar você a sair dessa situação. É lógico que com isso, uma terapia, e lógico que acima de tudo Deus, porque o momento que eu passei isso, eu tive o apoio da minha família, eu tive o apoio dos meus filhos, mas eu tive Deus em primeiro lugar na minha vida, os remédios e o médico. Então, foi um conjunto para que essa balança ela ficasse da maneira Equilibrada. correta, equilibrada, e eu consegui sair dessa situação, e já faz 10 anos que eu passei por Graças a isso, e Deus. graças a Deus estou bem. E até hoje, né, eu dou algumas palestras a respeito desse assunto, por alguns lugares que eu passo, provavelmente igrejas, e eu aconselho muitas pessoas que estão passando por isso. Eu tenho um filho, uma filha, um esposo, uma esposa na família, tem que procurar ajuda. Não tem esse negócio de deixar, deixa a pessoa assim, uma hora ela sai, não sai, por livre e espontânea vontade, não sai sozinho da situação. E é por isso que, infelizmente, a cada 3 segundos no mundo, se a gente contar agora 1, 2, 3, uma pessoa está tirando a sua vida no mundo, né? Então, as pessoas precisam de ajuda, elas dão sintomas, elas aparentam, elas pedem socorro, e muitas vezes a gente não consegue compreender, entender, acaba não tendo essa empatia, e muitas vezes um familiar, um amigo perece de uma maneira terrível, e sendo que tem muita ajuda disponível aí. O senhor conseguiu identificar a causa dessa depressão? Então, também eu consegui identificar assim, excesso de trabalho. Uhum. Eu nessa época, Fábio, eu era sócio proprietário de uma empresa aqui em São Paulo, aqui na Vicente Hall, do grupo Delano. Eu trabalhava de segunda a sábado, eu dirigia uma igreja, tempo praticamente eram 4, 5 vezes por semana eu estava dentro da congregação, eu tinha família, e eu ainda fazia parte da supervisão comercial, fora mais alguns trabalhos extras. Então, assim, eu permiti acarretar uma quantidade de trabalho, de afazeres, né? E não deixei o meu cérebro, né, descansar, eu não dei o tempo necessário, porque se a gente for olhar dentro da lei, por que que o judeu ele precisa descansar no sétimo dia? Porque todo mundo precisa descansar. Sim, Então, o nosso sétimo dia não é o sábado, né? Muitas vezes o nosso sétimo dia é o domingo. sim. Ou você que folga na semana, o seu sétimo dia às vezes é numa segunda ou na quarta. E você precisa descansar. Precisa ter atividades que te tragam prazer. E eu, naquela época, eu vivia focado só em trabalho, igreja. E eu sempre gostei desse negócio de estar envolvido com a igreja, pastorear, sempre amei cuidar de pessoas. Mas é cuidar de problemas. Igreja é sinônimo de problema. É. Se você vai falar assim, eu vou pastorear uma igreja, E não vou ter você problema? sabe que você vai estar coordenando, supervisionando problemas. Então, assim, os problemas das pessoas, elas vão acabar se tornando seu por um momento. Porque não tem esse negócio de assim, eu consigo dividir. Eu entro na igreja, sou pastor, eu saio da igreja, eu sou pai de família, entro na minha casa, eu sou marido. Não existe. Se você entrar na igreja, sair da igreja, o problema vai vir com você. Se você sair de casa com problema e for para a empresa, não tem como você virar para a pessoa e falar assim: olha, você que é meu colaborador, como eu tenho empresa hoje, eu não posso virar para o meu colaborador, meu gerente, meu funcionário e falar assim: olha, quando você entrar pela porta, você deixa os problemas lá fora. Aham. Não existe, porque está dentro da pessoa, está dentro da sua mente. Então eu acabei acumulando, e em cima disso eu acabei eh, chegando uma hora que não consegui administrar tudo. E aí é como você estivesse carregando, sei lá, 2, 3 melancia. Aham. No momento eu até posso segurar, mas se tiver que andar muito tempo, uma vai acabar caindo. Então eu comecei a deixar cair algumas coisas que estavam na mão. E foi um tempo precioso na minha vida. Foi aquele chamado tempo de Deus, Fábio. Porque a Bíblia diz que há tempo de que ele chorar e Sim. há tempo de Sorri. sorrir, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de se abraçar. E eu precisava de um tempo na minha vida, e o tempo era de se afastar das pessoas, era o meu tempo de chorar, era o meu tempo de tristeza. E Deus ele prepara até esses momentos para a gente Uhum. refletir. E esse tempo foi precioso, porque num período eu percebi o quanto também eu era amado pela minha família, a minha esposa principalmente, a irmã Elisiane, Jaculina Elisiane, que está comigo há 24 anos, né? Nos conhecemos jovens, e ela esteve ao meu lado, meus filhos, e a igreja, o quanto eles me ampararam, porque quando eu deixei de ser pastor, porque eu precisei me cuidar, a igreja estava lá cuidando de mim.
Então aquilo, assim, eu tenho até vontade de chorar falar Sim. nisso, porque eu passei por 7 igrejas no Grajaú e todas as igrejas enviavam membros e pastores diariamente na minha casa para orar e fazer campanha, diariamente, diariamente. E aí você percebe que você é importante para as pessoas. Você entende na caminhada que o que você faz tem valor. Porque existe uma síndrome, qual é aquela síndrome que você estuda, principalmente pessoas que dão aula e até pastores, que aí chega uma época que você acha que você não tem mais valor, o que você faz não tem mais sentido. Por que eu faço isso? Isso não está tendo um valor, isso Uhum. não está tocando ninguém. E eu passei por isso também. Eu cheguei um momento antes dessa depressão que eu achava que eu estava fazendo não era mais importante. E quando eu estacionei, que eu precisei colocar o meu carro na manutenção, eu percebi que eu era importante, que eu fazia sentido para as pessoas, que eu fazia falta. Porque uma pessoa amada não é aquela que é só lembrada, é aquela que faz falta. Que você fala, poxa, essa pessoa, se estivesse aqui, o meu dia seria diferente, a minha semana seria diferente, esse passeio não vai ser tão bom como eu imaginei, porque essa pessoa não vai estar aqui. E eu percebi que a igreja me amava e que tinha um carinho. E eles cuidaram de mim. Foram 3 meses. Eu nunca vi tanta gente entrando na minha casa e saindo e fazendo campanhas de oração e fazendo campanhas em prol da minha vida. E foi um período assim precioso que eu aprendi Deus falando comigo através disso, falando: "Tá vendo, meu filho? Você pensa que não é precioso, pensa que eu não tenho te visto, pensa que o povo não tem é, muitas vezes é, dado valor que você imagina que você não tinha, está aí, ó. Olha aqui, você hoje não pode oferecer nada para elas. O que que você tem para oferecer para elas? Porque outra hora você poderia oferecer uma oração, Sim. você poderia ir na casa delas e, sei lá, ofertar um almoço e almoçar e jantar com eles, trazer uma palavra, você poderia aconselhar, e você poderia até ofertar na vida dessas pessoas. Mas o que que você pode ofertar hoje sobre uma cama? Porque eu fiquei na cama, Fábio. Meu Eu fiquei Deus. na cama. A minha esposa, ela me dava banho na cama. Na cama, porque eu não conseguia levantar da cama. E os pastores, irmãos e irmãs estavam lá, tudo de joelho em volta da minha cama, orando e chorando, e dizendo: Deus, lembra do teu filho. Deus, lembra do teu filho. Deus, lembra do teu filho. E foi um período assim que eu não posso nunca esquecê-lo, porque além de todas as lições que esse período me proporcionou, a experiência que eu tive após isso para falar com pessoas, e depois disso eu ajudei já dezenas de pessoas a sair de uma depressão, porque eu não sabia como era ter uma depressão tão profunda como essa e como sair dela e o que falar para a pessoa. Porque eu era pastor, eu pregava, eu ministrava, estava em muitos congressos, eu era membro diretor da nossa mesa diretora do campo, eu tinha vários cargos administrativos na mesa. Mas quando alguém em depressão falava comigo assim: eu estou em depressão e eu não consigo ter esperança. Eu pregava uma palavra, eu falava de Deus, eu citava vários versículos que vinham na minha cabeça. E depois de tudo a pessoa falava assim: mas isso ainda não resolveu. O senhor precisa resolver a minha situação. O que o senhor pode fazer para que eu possa sair dessa situação? Eu falava: eu não tenho mais nada, eu não tenho mais uma palavra de esperança. E depois disso, não. Eu consigo falar com a pessoa. Graças a Deus. Tem como sair disso. Forte, forte esse É, testemunho aí. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Muitas pessoas que talvez estão vivendo, né? Porque é que a gente estava conversando aqui, até fora do ar mesmo, que esse número de pessoas com problemas psicológicos, emocionais, tem aumentado cada vez mais, né? A gente estava até conversando um pouco fora do ar sobre essa questão de internet, como o mundo tem trago muitas novidades, a tecnologia tem evoluído muito e, de certa forma, tem facilitado o nosso dia a dia, como tudo online, aplicativo online, né? Banco online, você consegue resolver coisas da sua casa que antigamente você demorava dias, horas, né? Por exemplo, para falar até com pessoas, com ente querido, né? Antigamente era por meio de carta, uma carta demorava 3 dias, uma semana, dependendo do lugar, um mês. sim, Hoje a pessoa está em qualquer lugar do mundo, você fala com ela instantaneamente, sim. chamada de vídeo. Então tem muitas coisas que a tecnologia ela trouxe de benefício, mas ao mesmo tempo também tem uma certa preocupação aí, porque as pessoas têm se tornado mais vazias, mais ansiosas, mais dependentes disso aqui, às vezes ausente em casa, presente online. E acredito que esse testemunho que o senhor deu aí possa ser que
tem alguém que está passando por isso, vivendo por isso. Eu até peço para que as pessoas compartilhem esse vídeo, essa live, para que possa chegar a outras pessoas, né, que não são evangélicas ou quem sabe que estão passando por essa situação. Porque antigamente a gente ouvia falar desse tipo de problemas emocionais muito fora da igreja. Sim. Aí as pessoas diziam, é porque é falta de Deus, é porque não ora, porque não lê a palavra. Mas a gente vê esse tipo de problemas dentro da igreja. Não é falta de Deus, que a pessoa está na igreja, a pessoa está ouvindo a palavra, a pessoa está participando da oração. Então, como lidar com isso? Acho que essa é a grande pergunta, né, que eu deixo aqui no ar, e o senhor bem falou. Como o senhor passou por isso, quando a gente fala, quando a gente passa por certas situações, às vezes a gente passa por momentos da nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente não entende, Não entende. mas você só tem autoridade para falar daquilo que você sabe. Sim. Então, a pessoa que vem do mundo, por exemplo, né? Tava no mundo lá, tinha várias práticas no mundo. Quando ela vem para a igreja, aceita Jesus, Jesus transforma a vida dela, ela se torna um grande pregador, um grande homem de Deus, porque quando ele estava no mundo, ou ela estava no mundo, ele tinha uma certa prática que ele venceu aquilo, está na igreja hoje, Deus libertou e essa pessoa tem autoridade sobre aquela área, né? Sim, sim. Então, hoje o senhor tem uma autoridade para falar sobre isso, para ministrar, para pregar sobre isso. Se você não pode falar de algo que você não tem autoridade, né? E como é que você tem autoridade quando você vence aquele obstáculo, aquele problema, tal. Então, tenho certeza que esse testemunho edificou a vida de muitas pessoas. Mas, pastor, como é que o senhor chegou na nossa igreja, na ADSA Brasil? Na ATSA, sim. A ATSA, na verdade, a ATSA Brasil é uma igreja que há muito tempo já tinha muitos colegas, muitos conhecidos que já estavam aqui, né? Eu venho do campo de Madureira, Aham. né? Foi onde eu passei o maior tempo do meu ministério lá. Ali foi onde eu fui consagrado a obreiro, Madureira, diácono. E como diácono, eu assumi a primeira igreja como pastor. Lembro que eu tinha, acho que 26 anos de idade, quando eu assumi a primeira igreja como pastor em Madureira. E depois ao presbitério. Aí depois fui consagrado na convenção a evangelista e depois pastor. Então passei por todas as etapas até chegar a pastor. E já tinha um tempo já que eu conheci algumas pessoas que já estavam aqui, tinham um bom testemunho, a ATSA sempre teve um bom testemunho, né? Pastor Fábio, eu sou uma pessoa que eu não me apego a rixas e a conversa. Uhum. Fulano não gosta de tal igreja, ministério não gosta de tal ministério. Eu nunca me apeguei com isso. Eu sempre procurei ser crente mesmo. Procurei ser crente. A gente não é santo, mas a gente procura dar um bom testemunho. E assim, a ATSA para mim era um ministério bom porque amigos meus, pastores que estavam pastoreando igrejas já e na ATSA, passaram pelo campo de Madureira. Alguns foram da ATSA inicialmente, depois foram para Madureira, de Madureira voltaram para a ATSA, né? E já tinha esses amigos aqui. E passou-se um tempo, depois de 17, quase 18 anos já em Madureira, que isso acontece muito, com muitos homens de Deus, com muitas pessoas, que chega um momento em que você começa a se incomodar, né? Se incomodar, e esse incômodo, eu sinto que é Deus, é o Espírito Santo dizendo assim, olha, o seu tempo aqui, Sim. ele se encerra, esse ciclo aqui. Porque quando a gente fala de ciclos, a gente lembra de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esses homens, antes de entrarem na terra prometida, eles passaram por muitos lugares ali no Oriente. Eles não ficaram ali, sabe, na terra de Ur dos Caldeus, ou em um Betel, ou Belém, ou qualquer terra que fosse, a vida toda. Eles peregrinavam por algumas regiões. Mas como assim, pastor Márcio, você acha que as pessoas têm que peregrinar? Não, eu sinto que quando Deus manda que você precisa peregrinar, chegou a hora de você peregrinar. E eu sempre procurei dar voz ao Espírito Santo de Deus nesse sentido. E eu comecei a sentir um incômodo uns 2 anos antes de fazer essa mudança, que foi uma mudança meio que radical, até porque eu estava muito bem estabelecido onde eu estava. Uma coisa é, eu vou mudar de emprego para uma outra empresa, praticamente para pagar a mesma coisa, simplesmente porque eu quero mudar. Aham.
é uma coisa estranha. Eu era pastor de uma das maiores igrejas do campo, no qual eu fazia parte, que era do Lídia. Eu era membro, como eu disse, da mesa diretora. Eu ocupava 2, era 3 cargos naquela época na mesa diretora do campo. Eu era bem estabelecido, bem resolvido, empresário, estava bem resolvido mesmo. E esse incômodo começou a surgir, que era meu tempo de partir. E quando chegou um momento, ficou meio que insustentável. Conversei com a minha esposa, falei com ela, falei, olha, Márcio, você é o chefe do lar, você é o pastor, é o nosso pastor antes de ser pastor da igreja. E então é lógico que Deus vai te dar a direção para o lugar que nós temos que ir. E nós estamos com você. E nisso eu procurei o meu presidente na época, um homem de Deus, que eu tenho contato até hoje. Hoje ele é presidente do campo de Cruzeiro e muitos campos ali na Vale do Parnaíba. Ele, né, cresceu muito desde que ele saiu daqui. E eu falei, pastor, eu preciso sair e eu tenho que ir embora. E aí eu lembro que ele falou assim, pastor Márcio, você vai dirigir mais uma igreja para mim antes de ir embora. Uma igreja pequena ali no Jardim Primavera. Você vai ficar um tempo lá para mim. Depois que você chegar o seu tempo de ficar lá, que eu preciso de você lá, eu te libero. Eu falei, tudo bem, eu vou aceitar essa proposta do Senhor, porque creio que é de Deus. E foi de Deus, porque quando chegou meu tempo, fiquei quase um ano com ele ainda, antes de sair, e ele me deu cartas assinadas. Porque hoje é difícil, infelizmente, essa guerra, essa divisão desnecessária que existe nos ministérios em geral. Ninguém dá carta para ninguém, você é crente, não pode ir para outra igreja. É estranho. Demais, né? Demais. E aí, na época, até hoje, é Você difícil. ficou, por exemplo, você fica tantos anos na igreja, né? Você congrega na igreja, você oferta, você dizima, você Sim. é membro, você contribui para o crescimento da igreja, que você vai sair, o pastor fala, ah, não vou te dar carta, não. Então, Infelizmente, isso né? acontece. Eu fazia muitas vezes muitas famílias que vinham pedir a carta, eu mesmo sentava com elas para conversar, para tentar fazer com que elas continuassem de alguma maneira e depois levar o caso ao pastor presidente, mas a maioria saíam sem cartas. Mas ele foi lá e falou, tá aqui, ó, sua carta. Fez a minha carta de saída, a carta da minha esposa e dos meus filhos, entregou em minhas mãos. Quando eu cheguei, e aí eu vim para a ATSA. A ATSA, como eu disse, já tinha alguns conhecidos. Só para abrir um parêntese, na nossa igreja, pelo menos na ADS, eu já vi o pastor Galdino, não tem esse tipo ah, vamos negar a carta para na Sim. ADS, não. Se você saiu debaixo da bênção, Recebe a sua pastor carta. Galdino libera a carta. Não posso falar pelos outros pastores, eu sei que o nosso pastor libera a carta. Mas eu já vi gente chegando em igreja, em outros ministérios, com carta e sai de lá sem. E sai de lá sem. Incrível, cara. Então, mas aí, sabe, Fábio, é uma questão mesmo do tempo de Deus. Uhum. Porque aí eu vou dizer, assim, o que Deus quis, o que Deus está fazendo em nossas vidas. Eu vim para Santo Amaro, além de conhecer essas pessoas, era a vontade de Deus. Sim. Era a vontade de Deus, perfeita. E eu não vim por interesse a nada, porque eu estou chegando de um ministério, que é Madureira, com a minha família, para congregar na sede. Quem é o pastor Márcio? É o pastor Márcio, é o pastor Márcio. Mais um, né? No Mais um caso, que seria chegou. assim. Uhum. Então, assim, o pastor Galdino nos recebeu muito bem, fizemos a entrevista, né, com ele, assim, nos acolheu de braços abertos, e, enfim, ficamos muito felizes por essa maneira de ser recebido por ele, porque hoje em dia isso não tem em campos, dificilmente Sim. um pastor presidente vai fazer uma Uhum. entrevista de recebimento Uma de alguém, integração, uma né? integração. E a gente ficou lá. Ele falou, pastor Márcio, fica à vontade, o tempo de Deus, e conforme Deus ele vai preparando, nós vamos trabalhando junto, mas fica à vontade, senta aí. O tempo é de Deus. Eu e minha família se sentimos em paz. Eu senti que eu encontrei o lugar que eu tinha que sentar e ficar. E foi assim que aconteceu. Chegamos, muito bem recebido. Estamos aí, já estamos indo para 5 anos já. Amém. E quando surgiu o convite para o senhor assumir a UMADSA? Para quem não sabe, a UMADSA é o departamento de homens da nossa igreja, um departamento novo, criado pelo pastor Galdino, e o pastor Galdino logo empossou o pastor Márcio, né, como primeiro líder ministerial, né, para estar representando ali o pastor Galdino nesse departamento, que a gente vai falar sobre isso, que é um departamento muito importante dentro da igreja, algo novo dentro da Assembleia de Deus, porque na igreja sempre houve, algumas igrejas, grupo de varões, né? Mas eu enxergo a UMADSA como algo diferente a grupo de varões, né? Porque o grupo de varões
é um grupo um coral de homens ali para cantar, etc. O Matza não, é mais do que isso. É onde homens se reúnem com palestra, com eventos, passeios e etc, né. Mas como é que surgiu esse convite do pastor Galdino para o senhor? Então, aproximadamente 2 anos atrás, antes do congresso, né, Aham. antes do congresso. Já estava lá na ATSA, né, há aproximadamente quase 2 anos, cooperando já ali, ajudando no que eu posso, né. A gente sabe que a igreja é grande, mas também já existem os obreiros da casa, e eu sempre soube respeitar isso também. Eu sabia que o tempo era o tempo de Deus e poderia demorar mais um tempo para que eu pudesse fazer alguma coisa. Ele me perguntou: "Pastor Márcio", na época que eu cheguei, depois de um tempo, ele me chamou: "O senhor tem condições de pastorear?" Eu falei: "Não, pastor, eu não consigo pastorear agora. Eu estou em uma fase de implantação de empresas e vai demandar um tempo, uns 2, 3 anos aí." Ele falou: "Então tudo bem, quando o senhor estiver bem, o senhor me procura." E aí ele me procurou depois de 2 anos, ele me chamou novamente numa segunda conversa, na sala dele, e falou: "Pastor Márcio, nós temos aqui um departamento, e esse departamento ele precisa alavancar. É o departamento que eu quero colocar na ATSA, que é o MATSA, né, que é a União Masculina das Assembleias de Deus. Porém, assim, como o Fábio mesmo disse agora, Fábio, que os homens se reuniam com o nome de varões, né? Ah, vai cantar os varões. Aí meia dúzia, 10 homens ali se reunia na frente, cantava e acabou. Não Aham. tinha mais nada, uma obra social, nada diferente daquilo. E ele falou assim: "Mas esse projeto, pastor Márcio, ele precisa ser um projeto diferenciado, é como se fosse uma Joatsa, como se fosse, né, uma Giatsa, como se fosse as irmãs, tem que ser algo, mais dinâmico. E o senhor já trabalhou na área, o senhor já foi pastor, o senhor tem conhecimento." Eu falei assim: "Pastor, vai ser uma experiência nova. Eu nunca trabalhei só com homens, né, eu trabalhei à frente de igrejas, e na área corporativa eu faço essa parte aí, né, mais dinâmica ali de vendas, mas eu posso tentar, com a graça de Deus, vou aceitar sim o convite." Ele falou: "Então tá bom, só que tem um detalhe, o senhor aceitando o convite, daqui 4 meses e meio já é o congresso. Meu Deus. O senhor tem que fazer um congresso em menos de 5 meses." E aí ele falou para mim assim: "Pastor Márcio, o senhor precisa colocar 1.000 homens aqui dentro." Mas para quem estava começando, eu falei assim: "Pastor, mas quais são os campos e igrejas, pelo menos campos que já tem o Matsa?" Deve ter uns 3, 4 que já tem o Matsa. O restante tem que trabalhar. Você vai visitar, você vai conversar com os Homem tem, presidentes. né, o que não tem é o Não tem os departamento. departamentos. Uhum. E A aí, organização do departamento. aí eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque eu fui levantar acho que 23 campos, 24 campos. Só tinha acho que 3, 4 campos aqui em São Paulo que tinha o trabalho da Almaty e não era forte. É como você pegar um campo como o Grajaú, que tem acho que 15 ou 17 igrejas, e tinha 5, 6 com igrejas, outro que tinha 10, tinha 2 igrejas. Então, juntando, não tinha mais do que 10 igrejas no total, 15, 12 igrejas que tinha o trabalho da Almaty funcionando. E nisso, com a graça de Deus, sabe? Porque eu não sei como que eu me desdobrei, porque sozinho, que foi que não era para levantar um segundo, eu comecei a visitar os campos, pastores presidentes, fazendo reuniões constantes, visitando, e em cima disso os pastores presidentes colaboraram muito, já começaram a levantar líderes de campo, líderes de congregação, começou a incentivar, porque sem o apoio dos presidentes de Sim, campo não verdade. conseguiria. Então eles foram fundamental ali, o pastor Galdino me ajudando, não podendo estar presente, me gravava vídeos, e quando eu chegava nos campos, nas regionais, eu soltava os vídeos e Deus foi trabalhando, foi operando, Deus foi trabalhando, operando. Resumindo, o trabalho pegou fogo e quando nós chegamos, se eu não me engano, em abril, quando foi o nosso congresso, nós vendemos mais do que 2.000 camisas ali. Glória a Deus. Então conseguimos estar com mais de 1.500 pessoas dentro, né, da nossa sede matriz. O trabalho foi uma bênção. Daí para frente ele pegou fogo, literalmente, ele pegou fogo, se espalhou. Hoje praticamente nós temos todos os campos da ATSA aqui em São Paulo tem o MATSA, e praticamente 80% das igrejas, no total dos campos, 80% das igrejas tem o MATSA. Aí nisso fomos lá para a Bahia, para o campo de Vitória da Aham. Conquista. Lá o pastor Zezé tem 99 igrejas, ele conseguiu colocar 99 igrejas com o MATSA. Fizemos ali um congresso esse ano passado, assim, tremendo.
E o trabalho cresceu, ele cresceu, e ele não é só homens mais cantando, são homens que estão na obra. Muitas vezes, eu passei por isso lá atrás, que você tinha dificuldade para ter um obreiro para abrir a porta, ter um diácono para te ajudar, para servir a mesa. Diácono serve a mesa, você não tinha um diácono ali para te ajudar. Acabava o culto, eram as irmãs que ficavam na porta. Isso, eu estou dizendo que eu dirigi igreja há 5 anos atrás, eu já tinha essa dificuldade nas congregações que eu passei, levantar, formar novos obreiros. E pelo que eu converso, e a gente está antenado no meio, os obreiros de hoje andam sofrendo muito, os pastores presidentes, pastores de congregação, para ter obreiro, porque os homens começaram a recuar. Os homens começaram a recuar, as mulheres avançaram e estagnaram, porque as mulheres em muitos lugares passaram os homens, né, no seu modo dinâmico, estão à frente, e a partir do momento que talvez se Santo Amaro fale assim, a partir de agora nós vamos ter pastoras para dirigir, vai dar um boom, porque as mulheres estão ali, os homens, do modo geral, recuou, deixando as mulheres seguir em frente, tirando, né, o que acontece? Quando o homem recua, ele está deixando de operar dentro daquilo que é o seu chamado, Sim. como, primeiramente, chefe do lar, primeiramente, cabeça da sua casa. Então, os homens nas igrejas começaram a recuar, e os pastores falaram, pastor Márcio, a dificuldade mais para levantar o trabalho é por isso, irmãos, vamos orar juntos, vamos trabalhar. E os irmãos começaram a entender o projeto. Poxa, eu não fui chamado só para cantar, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. E eu lembro como se fosse hoje, a primeira mensagem, quando nós criamos o grupo com todos os líderes e presidentes de campo, foi Josué capítulo 1. E eu falei naquele grupo o seguinte: homens, chegou a hora de vocês se posicionar. Talvez eu seja somente um rabisco que vai estar um tempo com vocês, mas eu fui chamado para tocar em vocês, para poder enfrentar, para que possa, no TED a TED, chamar a atenção de vocês que vocês precisam se posicionar. Primeiro, dentro da casa de vocês. Segundo, homem forte se posiciona primeiro dentro de casa. Segundo, homem forte se posiciona no seu chamado. Você não pode colocar sua esposa para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ela vai fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, mas você faz o que você foi chamado para fazer. E esses homens começaram a tomar posição. E eles começaram a melhorar como esposo dentro de casa, como pai, como líder. Eles começaram a ter uma produtividade melhor na empresa e começaram a ter uma produtividade melhor dentro da igreja. Então o pastor começou a contar com os homens de novo. Os pastores agora que tinham dificuldade com homens para fechar a igreja, para abrir a igreja, agora eles tinham homem à vontade, uns abriam, outros fechavam. E nisso, pastores das congregações começaram a colocar os próprios líderes da Umatsia para dirigir a igreja. Então hoje nós temos aí já mais de dezenas de igrejas que os dirigentes colocaram, os líderes colocaram, os presidentes colocaram os seus líderes da Umatsia de campo para serem pastores locais. Benção. Então, assim, esse trabalho cresceu, o trabalho se tornou obra voluntária, começou a se trabalhar também com capelania, missão, começou a se envolver. E o lado da Semácia, juntamente com a Umatsia, fechou uma parceria, que eu fechei uma parceria com o pastor Roberto Borges, já tem um tempo, a gente tem uma parceria entre nós, que a gente trabalha junto, né? Os homens apoiam a Semácia apoia o trabalho, e juntos a gente faz esse trabalho de capelania, um trabalho de missões, a gente se ajuda nos departamentos, e os homens têm frutificado, Eu vi, acho que esses dias, uma foto do senhor, alguma coisa, o senhor visitando, né, um presídio, né, se eu não me engano. Sim, sim. Tem tempo, tem época, né, mês que eu tô mais tranquilo. Quando eu tô no mês mais tranquilo, toda terça-feira ou quinta eu visito um dos presídios aqui em São Paulo. É ali perto ali do Ibirapuera ali, Jardim Ibirapuera, não? Na verdade, eu visito o presídio, né, que é o CDP de Parelheiros, tá? Uhum. Lá em Parelheiros. A gente tem um trabalho, a capelania, que nós trabalhamos juntos aí nessa obra voluntária, o CDP de Pinheiros, né, que é o CDP 1, 2 e 3, que ali é uma penitenciária imensa, né, dividido em 3 blocos, e tem o CDP do Belém. São 3 presídios que nós fazemos, e aí nisso tem a casa de recuperação, que é ali no Jardim São Luís, né? Aí tem também os hospitais, então uma galera se espalha, mas eu mesmo vou na parte das visitas prisionais, né? Porque é algo que me toca, né, Fábio? O senhor acha que a igreja, agora vai um assunto polêmico aí, né? Agora eu posso cutucar, no bom sentido. Você acha que a igreja precisa sair mais? Os departamentos precisam sair mais? Porque eu vejo pouco movimento, assim,
desculpa falar, mas de departamento focado só em cantar. Essa Sim. que é a grande realidade. Difícil você não ver um evangelismo de rua, você não vê uma entrega de marmita na rua, você não vê, é igual o senhor tá falando que o senhor faz, a Almatza faz, um trabalho em presídio, uma visita ao orfanato. Você acha que os departamentos ou a igreja está focado apenas ali, dentro das quatro paredes? Qual que é a visão do senhor como líder do departamento de homens? Olha, é polêmico, mas eu também vou ser polêmico, tá? Aham, A igreja, com o decorrer do tempo, se tornou um órgão dividido. É certo. uma instituição dividida, a igreja. Ah, A igreja está dividida. A igreja, cada um tem o seu departamento. Eu sou das irmãs, uhum, eu sou dos jovens, eu sou dos homens, eu sou de missões, eu sou do louvor, aham, eu sou pregador, certo. eu sou dos obreiros. A igreja está dividida a respeito disso. E no final, cada um empurra para o outro a sua responsabilidade. Ah, mas a responsabilidade é da Sematsa, ou de missões, Aham. fazer esse trabalho. Que é, né? Mas Certo, vamos lá. certo. Aham. Mas quem faz parte de missões? Jovens, adolescentes, criança, homens e mulheres. Porque quando falam isso, eu escuto muito isso ser falado, Aham. ser pronunciado, as pessoas, vamos lá, ah, mas isso é da Sematsa, isso é de missões. Só que as pessoas pensam ou imaginam, não sei o que passa na Aham. cabeça delas, que missões existe um outro grupo É. dentro da Que igreja eles não que fazem eles não fazem parte. parte. É como assim, existe um grupo, um departamento contratado só para fazer isso. Uhum. Não. Então missões envolve pessoas, né? Então a igreja, ela tem essa divisão. E quando eu falo divisão, longe de mim falar que a igreja está dividida, Não, é, cada um sim, querendo um sim. partido. Eu estou Não, dizendo que é. existem os seus grupos e cada um joga a responsabilidade para o outro. A igreja precisa assumir esse papel missionário. O jovem, Porque a a ADSA Brasil tem, né? tem. Nós não estamos falando que a nossa igreja não tem. Por exemplo, tem a irmã Elisete, que faz um trabalho fantástico com a capelania, que muitas vezes fomos lá, apoiamos. Tem um trabalho que a Semadsa faz de missões, tem um trabalho de capelania, tem os trabalhos, né? A igreja faz, eu estou falando dos departamentos, né? Sim, do departamento. De Então, apoiar esse apoiar. tipo de trabalho. Então, os departamentos não apoiam e, sendo bem sincero, existe essa divisão, porque no final é uma expressão um pouco chucra, mas é uma realidade. Que diz o seguinte, um provérbio: cachorro de dois donos morre de fome. Não é verdade? Então, assim, se você não vai cuidar, eu não vou cuidar, você cuidou, eu cuidei, você não cuidou, o cachorro vai acabar morrendo de fome. Então, a obra missionária é uma obra carente. Porque as pessoas julgam ainda que missão é sair para fora. Não Sim. é isso. Então, assim, você me perguntou o que o senhor acha da igreja. Ela falta em, na verdade, estar visitando, mas falta. Falta muito, porque assim, biblicamente, o que Jesus nos ensinou? Quando Jesus ele faz aquela pergunta aos seus discípulos e fala o seguinte: eu quero agradecer vocês, porque vocês foram me visitar quando eu estive preso. Muito obrigado também quando vocês me levaram comida. E muito obrigado quando me vestiste ou fosse me ver no hospital. Muito obrigado. E os discípulos ficaram sem entender nada, mas Senhor, quando o Senhor esteve preso, ou quando o Senhor esteve nu, quando o Senhor teve fome, ou esteve hospitalizado, e nós fomos te ver e ainda suprimos você. Ele falou assim: quando vocês forem a um dos meus pequeninos e suprir a eles. Então, assim, esse trabalho no presídio não é fácil de ser feito, Aham. mas é necessário, porque eu quero usar o que Jesus sempre falou. Jesus disse que nós precisamos ir àqueles que têm sede e têm fome da palavra. Porque hoje você vai lá, vai pregar numa igreja grande, com mais de 500 membros. Você vai pregar, muitas vezes um irmão ali, uma irmã, emocionalmente ele vai dizer glória ou aleluia, ou alguém vai até receber porque precisa daquela palavra, mas a maioria que está ali está muito bem alimentada. Você está cuidando de pessoas bem alimentadas. Agora, quando você entra no presídio, não sei se você já teve a oportunidade de Aham. visitar um presídio, você começa a falar de Jesus, começa a falar de Deus, você começa a falar do seu testemunho, as pessoas estão com sede, elas estão com É. fome, elas olham para você assim com os olhos arregalados, elas querem prestar atenção em tudo que você vai falar. E quando você faz o apelo no final, muitos ali que não estão ali porque ainda não aceitaram Jesus, que não fazem parte da igreja, porque dentro dos presídios tem muitas igrejas Sim. já,
eles vão se reconciliar, eles vão aceitar, porque essas pessoas, elas têm fome, elas têm sede. No hospital, a mesma coisa, numa casa de recuperação. Então, assim, tem mulheres que fazem esse trabalho conosco, nos presídios, Uhum. a maioria fazem em hospital ou na Fundação Casa. Então, o trabalho, ele funciona. E você imagina uma experiência para o jovem, talvez o jovem não consiga ir na prisão, por causa da idade, Sim, a dificuldade, mas ele consegue ir no hospital, sim. ele consegue ir na casa de recuperação, Ou no no orfanato, né? orfanato. Então, assim, quando a igreja começar a ter essa cabeça que existe um povo necessitado de comida e de bebida, que é a palavra de Deus, que é de Jesus, a igreja, a tendência dessa é crescer. E eu falo muito de presídio, porque, aliás, de casa de recuperação e presídio, porque se você tratar bem, se você conseguir fazer um bom trabalho numa casa de recuperação, você vai evitar que muitos jovens vão para o presídio. Eu mesmo estou cansado de ir em presídio, e jovens que foi evangelizado por nós meses antes, um ano atrás, e ele agora está cumprindo pena de 5, 10, 20 anos, porque às vezes não teve o acesso à palavra, ou muitas vezes não conseguiu ter força. Mas será que se a igreja cuidasse melhor, tivesse mais visitas? Porque tem semana que não tem ninguém para ir, em lugar nenhum. A missionária Elisete, bem Sim. falada aqui, ela coordena um grande trabalho aqui em São Inclusive, Paulo. deixar já o convite para trazer ela aqui no nosso WhatsApp. Já entrevistei ela uma vez na rádio, ela tem muito testemunho, muita coisa para compartilhar com a gente. E é um trabalho que não é divulgado, né? Aliás, nem não é, é um trabalho que não tem a necessidade de ser divulgado, porque não é um trabalho que a pessoa faz, o departamento faz, para ter uma divulgação. É um trabalho ali, pequeno mesmo, de formiguinha, né? Mas a verdade, Não tem Fábio, essa mídia, o trabalho de capelania, porque primeiro que não é uma função desse trabalho, né? não traz status. Não traz status. E é pouca gente que faz, então não tem essa Sim. aglomeração de. Se você perguntar na igreja agora, um culto, eu preciso de pessoas para ficar ali no altar ou na porta, vai ter briga. É, Porque você está em evidência. Um trabalho desse, ele é sofrido mesmo, sim. porque você passa por uma revista, você entra, você está sujeito a algumas coisas, porque o sistema prisional também não é fácil, né? Não, e assim, e eu vou mais além ainda, é sofrido porque ninguém quer, assim, as pessoas não querem ter a disponibilidade de deixar os seus afazeres para fazer. Se eu só falar de não, porque é constrangedor, que tem Sim. revista, porque é isso. Não, se eu só falar isso aí, não. Vamos pelo mais simples. As pessoas não querem Ok. ter esse Não. compromisso de falar assim: eu vou pegar esse sábado meu aqui de manhã, ou uma quinta-feira, e vou deixar minha casa e vou fazer isso. Ah, eu vou aqui no Dia das Crianças, ou final do ano, vamos aqui fazer uma vaquinha aqui para comprar um presente para levar para as crianças órfãs, ou na época da Páscoa. Assim, nem nas datas comemorativas, eu vou parar de falar aqui, porque senão alguém pode se ofender. Mas nem nas datas comemorativas é feito um tipo de trabalho desse, quanto mais no dia a dia, né? Sim. Porque quando é uma data comemorativa, existe uma comoção, né, das pessoas em relação a isso. Ah, vamos fazer Natal, por exemplo, né? Nós, final do ano passado, estivemos fazendo um trabalho voluntário no instituto aí, distribuímos panetone, brinquedos para uma certa comunidade e tal. No final do ano a gente sabe que existe essa comoção, mas e durante o restante do ano, né? Sim, Então, sim. eu acho que é até muito legal essa nossa conversa aqui, porque deixa um alerta, né? E assim, não precisa de departamento para fazer. Claro que a gente fala dos departamentos, que o departamento tem uma estrutura, tem uma liderança, tem uma visão, né? É muito mais fácil se fazer com o departamento, né? Do que individual, mas individual também pode se fazer, né? Mas quando citamos o departamento, isso não quer dizer também que é o departamento que vai fazer o trabalho. É quem Sim, faz parte daquele é, departamento está disponível. Mas eu vou falar uma coisa aqui também, Fábio, dentro do que você falou, é o seguinte: existe no meio nosso, dos cristãos, pessoas que não acreditam que um, um ex-presidiário, que um ex-drogado, que um drogado, que um presidiário, que um jovem na Fundação Casa, ele possa se converter. sim. Eu já tive dificuldade com pessoas que você convida a pessoa assim, não, mas o que você vai fazer no presídio? Aquele pessoal tá lá porque merece estar lá. Não, você vai pregar para pessoas que estão ali, que mataram, que roubaram e que fizeram e Mas Jesus falou aconteceram. que veio para eles, ué.
Então, assim, quando você fala de dificuldade, muitos não querem realmente, sim, é uma verdade, sair da sua casa, largar os seus afazeres, nem por um instante, para poder colaborar. E outros não acreditam. E o pior de tudo isso é você também trabalhar com pessoas assim. Você imagina, você Sim. vai trabalhar comigo, pastor Márcio, vamos fazer uma visita no presídio? Vamos. Aí chega lá, eu falo, Fábio, o pessoal que não vai se converter, não, o pessoal que merece estar aqui. Poxa vida, eu vou ser estorvo para você. É. Então, assim, trabalhar com pessoas que não têm fé é muito difícil. Mas eu ainda acredito que, assim, a Almatissa, voltando na Almatissa, é o Sim. nosso projeto. A gente já lançou o Aham. projeto 2024 e um projeto deles é obras sociais. Então, nós estamos aí prestes de estar em uma reunião presencial com todos os líderes. Aqui em São Paulo, nós estamos com uma liderança chegando ao ponto de 44 líderes, que seria primeiro e segundo, mais os regionais que a gente conseguiu colocar, né? Mais 7 regionais. E nós temos um projeto que já foi lançado, eles aceitaram e agora saber o caminho deles, né? Alguns já estão fazendo da maneira que eles sabem fazer, Sim. mas nós temos aí um projeto que é o trabalho com os presídios, que é essa obra voluntária, que é a Cracolândia, né? Que é obras sociais. E obras, como eu disse, não traz status, não vai te deixar à frente, você não vai ficar em ascensão por isso, né? Mas é uma obra que ela é muito gratificante, muito mais, eu acho, muito mais do que eu pregar numa igreja Eu, cheia com eu crentes. ia falar isso agora. Trabalho assim de evangelismo, trabalho de oração, trabalho de visita a lar. Eu já fiz muito isso. Visita a lar de idosos, orfanato, evangelismo de rua, orar pelas pessoas na rua, doação de sangue, um monte, um monte, um monte. Isso me dá uma sensação de ser útil, porque isso é o evangelho. Sim. Cara, tá, é o que o pastor Galdino sempre falou. Ser crente aqui na igreja, irmão, é fácil. Você liderar aqui na igreja é fácil. Você pregar na igreja é fácil. Você cantar na igreja. Isso a gente faz todo domingo. Mas eu me sentia útil na obra de Deus quando a gente saía para evangelizar. Quando a gente saía para fazer um trabalho social. Então só é fazer a obra de Deus assim? Não. Fazer a obra de Deus, existe várias formas de fazer a obra de Deus. Mas eu me sentia útil quando a gente promovia um evento assim. Porque realmente você ia atingir pessoas que realmente estavam precisando. E aproveitando a sua fala, Eu pastor lembro que uma Fábio, vez a gente saiu pra. Até o André tava também, né? Nessa vez que a gente saiu pra entregar sopa pros moradores de rua. A gente fez, na época foi até uma parceria da Juadsa Matriz com a Semadsa também. Foi sopa, né? Ali em Santo Amaro, café, pão, roupa. O André tava também é nesse dia aí. gratificante, né? Foi muito legal. E assim, e você, olha só, e ali você em Santo Amaro, a nossa igreja está localizada num ponto crucial ali de um bairro onde está concentrado o maior número de moradores de rua, Sim. de pessoas que usam drogas tal. E ali a gente ia conversando com um, conversando com o outro, orando, a gente cantava tal. A minha pergunta era: como é que você veio parar aqui? Cara, aí o pessoal começava a contar a história dele. Assim, 80% ou era crente, ou é filho de crente. Alguns já tinham sido pastores, outros diáconos. Já vi médico, já vi advogado ali naquela situação. Gente, é uma situação. E ali realmente você fala assim: eu tô fazendo a obra de Deus. Não, eu tô pregando realmente, né? Então, Sim. ali dá a sensação de realmente, não, eu tô fazendo a obra de Deus, eu tô me sentindo útil no reino de Deus. Então, pastor, para a gente pular para outro assunto, como a Bíblia diz que a seara é grande, né? Sim, Que sim. falta é trabalhador. É. Mas assim, eu também, para finalizar, eu digo uma coisa, ô pastor Fábio. Nós não podemos parar porque falta. Uhum. Porque nós estamos aí e assim, Deus ele não vai chamar aquelas pessoas desocupadas para fazer esse trabalho, vai sempre estar chamando pessoas que têm os seus afazeres, que É. trabalham, que realmente estão de alguma forma produzindo em outros lugares, de outras formas. Então ele vai contar conosco, então a gente não deve parar. Se Chega mais perto pos... aqui, pastor, microfone. Tá. Isso aí. O que que acontece? Nós não podemos parar eh, porque muitos não estão fazendo. Sim, é. Porque se a gente para e fala assim, mas
eu não posso contar. Vamos contar com quem você pode. É 1, 2, 3, vamos lá. Tem Aham. muitos grupos, eu faço parte de muitos grupos que fazem trabalho de comida na rua, entrega de comida na rua. Eu tenho um pastor que ele vive da obra, ele todo dia quase está tirando uma pessoa da rua, levando a uma casa de recuperação. Pessoas assim que você tira o chapéu para elas. Sim, Então, assim, eu hoje, devido à empresa, devido aos compromissos familiares, eu não consigo me doar em sim. mais tempo. Mas é um projeto de vida que eu tenho. Daqui 8 anos, eu não quero mais estar cuidando do meio corporativo. Mesmo que eu tenha empresa, alguma coisa assim, mas alguém vai ter que estar tocando. Sim. Eu quero definitivamente cuidar dessas coisas, porque é uma coisa aqui que você falou, traz prazer e ajuda o próximo, pelo amor de É. Deus. Mas só o senhor, por ter essa visão e dentro da UMATSA promover essa ideia, você já está cumprindo, né? Já está fazendo o seu papel ali, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, mas já há um dedo ali seu nesse projeto, né? Sim, sim. Quando alguém faz. Esse mês agora, que entra, mês de maio, né? Nós estamos já indo para a reta final de abril. Essa reunião vai ser muito importante. E aí já vai ter datas e locais para fazer visitas. Aham. E eu quero muito, quero poder ajudar. Vejo que na matriz ali tem muitas pessoas também que têm boa vontade, ou Sim, talvez muitas vezes precisa de mais daqueles que falam, sim. vamos fazer, É. porque De sempre uma direção, né, na na verdade. vida, a Bíblia sempre nos ensinou isso, que sempre é necessário um líder, não É, adianta, tem que ter um líder para dizer, vamos, pessoal, vamos junto. sim. Mas é um trabalho gratificante, eu fico feliz em poder fazer, lamento por não poder fazer mais. E nem me justifico, porque mesmo dizendo eu tenho isso para fazer aquilo, talvez eu poderia fazer um pouco Sim. mais ainda. Mas sou grato a Deus por me estar dando essa oportunidade. Eu vejo também o MADSA como um departamento de palestra para homens. E aí eu queria que o senhor apontasse para a gente qual que é, eu não vou falar assim a grande dificuldade hoje em dia, mas assim, qual é o assunto que o senhor consegue enxergar mais preciso, mais necessário hoje para o homem atual na igreja? Qual que é o assunto? Paternidade, relacionamento, vida com Deus, ministério, como é que o senhor Olha, dentro desse enxerga? próprio conjunto daí que você disse, realmente hoje é uma necessidade muito dos homens, né, se aprimorar um pouco mais. Nós estamos falando aqui da internet, nós estamos falando aqui das redes sociais, de como crescer o mundo digital, Aham, né? As pessoas, as famílias, nós comentamos aqui antes de entrar no ar, aham. que estão muito ligadas a redes sociais, estão, né, dedicando muito o seu tempo à rede social. O dia está passando muito rápido, mas não é que ele está passando muito rápido, nós não estamos produzindo aquilo que nós produzimos no passado, porque estamos presos às redes sociais. Cada um analise a si mesmo. Analise, um dia pegue você e se analise, né, segurando um celular na mão, quanto tempo você vai ficar no celular. Hoje, na verdade, o próprio smartphone, ele já mostra para você a média que você ficou. E aí eu já adianto aqui, porque a equipe de marketing fez um estudo, quando nós fomos lançar o aplicativo, que o pastor Galdino trouxe para a nossa igreja, o aplicativo da ADSA, existe um estudo que os brasileiros passam a média de 9 a 12 horas por dia no celular. O que é isso? É um cúmulo, né? Você É. falar de uma situação dessa. E nisso, o que está acontecendo? Os jovens, os filhos, os nossos filhos de hoje. Eu tenho um filho mais velho agora, que vai fazer 23 anos, o Gabriel. Então, daqui a pouco está aí no. Segundo ele, já está procurando um apartamento, quer morar Olha aí. sozinho. Eu tenho a minha filha Isabel, do meio, vai para 19 anos, está com 18 anos agora. E o Miguel, que faz agora, dia 10 de maio, 16 anos. Eles vivem no mundo tecnológico, no mundo digital. Sim. E eu vejo que a dificuldade também dos pais e minha como pai é nesse mundo digital você conseguir entrar no mundo deles, mesmo que você seja uma pessoa antenada, Ou trazer eles para o seu, né? trazer para o seu. E olha que eu sempre fui um pai presente. Eu gosto de jogar bola com eles, eu gosto de levar ao Aham. cinema, eu gosto de levar eles para comer, eu gosto de estar com eles. Mas vejo que hoje os homens de hoje têm muita dificuldade em relacionamento com os Sim. filhos, com a família, Aham. porque alguns não conseguiram ficar antenado, né, nesse meio digital, os que conseguiram, eles têm um mundo deles digital, fora o mundo dos filhos, que é bem diferente. As Aham. famílias estão se isolando. Estão se isolando. E aonde você vê aí os meninos, o meu filho mais velho já não sai mais com a gente com frequência, né? Eu tenho uma casa em Bragança e quando eu posso eu vou para lá. É difícil ir, né, devido aos trabalhos aqui em São Paulo, uma vez por mês, 2 vezes por mês, quando nós podemos, a gente passa o final de semana lá, um ou outro.
E o Gabriel já não vai mais. Ele fica em casa, ele fica no mundo dele. Ele gosta de jogar, ele trabalha home office 3 dias na semana e ele fica ali antenado no mundo dele. Mas eu sinto falta. E eu Uhum. vejo que os pais na igreja também estão passando por isso também. Porque eu converso com muitos homens. E muitos homens que conversam, que se permitem, né, ser vulneráveis, eles falam assim, Pastor Márcio, eu não sei o que fazer com meu filho. Meu filho não sai com a gente, meu filho, a gente vai numa pizzaria e não vai, eu quero levar ele para jogar uma bola, ele não vai. E aí eu falo, mas sempre fui assim? Ele fala, não, pastor, nós éramos unidos, a gente jogava bola junto, andava de bicicleta, soltava pipa junto, ainda na época de soltar pipa. Enfim, a gente era muito juntos, mas hoje em dia ele não quer mais. Não, pai, não dá, não quero, não dá. E aí eu vejo que também muitos homens estão sofrendo com o que nós dissemos aqui, com a questão da depressão na igreja. Muitos homens estão deprimidos dentro da Era uma igreja. coisa que algum tempo atrás era mais. Você tinha uma percepção maior relacionada às mulheres. Na minha opinião, não que os homens não tivessem depressão antigamente, Sim, mas eu acho que não era tão perceptível, né? perceptível. A mulher, por ser mais sentimental, por ser um sexo mais frágil, né? Acredito que era mais fácil de identificar. Agora, antigamente, homens não. E hoje em dia a gente observa isso, né? Muitos homens com esse tipo de problema. Muitos homens. E assim, e as famílias ficando cada vez mais isoladas uma da outra, né? Os filhos, os pais. Eu vejo que isso dentro do Aham. ministério, você vê que cada vez mais os meninos não estão indo mais à igreja, eles chegam a uma idade, eles não querem mais ir. E assim, poxa, eu falo de mim, meus filhos, eles nasceram na igreja, eu batizei os três, né? Eles iam aos montes comigo, eu sempre gostei de ir a um monte também. Toda sexta-feira, ou pelo menos 2 vezes por mês, eu estava no monte, em campanha. Como dirigente de igreja, foram 17 anos, na verdade, no ministério, ensinando como professor da escola dominical. Fui professor durante 17 anos e eles sempre estiveram na escola dominical. Enfim, que foi criado. Hoje eu tenho uma dificuldade terrível, que os meus meninos vão para a igreja. O Gabriel vai quando ele quer. O Miguel e a Isabel não querem sentar com jovens. E assim, é uma luta, porque antigamente, como pastor, eu falava, não, você vai sentar com jovem. Senta lá com o jovem. Eles sentavam, mesmo assim meio que relutante, mas Aham. sentavam, tinham uma afinidade. Hoje não consegue ter essa afinidade. E eu não vejo que só é meu filho, Sim, porque eu sim. ando muito, às vezes quando eu não estou aqui na sede matriz, eu estou em outro campo e conversando com alguns pastores, as queixas é as mesmas. Meus filhos estão se isolando, estão distante. E você sente que os homens estão. Eu falo aqui, olha, uma coisa que fica aqui, que eu não estou citando o nome, né? Mas fica aqui uma questão meio preocupante. Muitas mulheres vêm me procurar. Pastor Márcio, fala com meu marido, conversa com ele, chama ele para vir para a igreja. É, é verdade. Eu sei, Não, assim, já pastor, presenciei cenas assim. pastor, se o senhor conversar com ele, ele vem. Aqui na Ática não é poucas. Pastor, eu gosto do senhor, do pessoal que gosta do senhor, e o senhor é o líder dos É homens, assim, chama ele para a como tem igreja que convencer a pessoa a vir. a Mas vir. aí eu pergunto assim, mas por quê? Ele não é da igreja? Eu sempre faço a pergunta, ele não é Aham. crente, seu Não, marido? pastor, ele é crente, Ele é é crente, obreiro. é obreiro. Aham. E aí eu falo, mas o que está acontecendo? Ela fala assim, olha, ele se entristeceu. Quando vem, ele fica quieto, anda quieto. A maioria se queixa. Então, assim, eu não vou julgar que todos que me procuraram, todas que me procuraram, eu vou julgar que os maridos estão em depressão. Sim. Mas boa parte, não conversar em 5 minutos ali, a irmã fala ali, não tá bem. Já peguei meu marido chorando. Então, assim, isso você não se via no passado. Hoje parece que estão mais vulneráveis e as situações estão. Eu sinto uma dor com isso, Fábio, porque eu Aham. passei por isso. Aí a minha pergunta é: a gente observa e detecta isso. O que devemos fazer? Então, Qual que é pastor, o papel, então, pastor Fábio, relacionado a isso? eu particularmente, eu vou falar do que eu acho que deveria ser feito. O que eu posso Aham. fazer, eu faço. Sim. Como igreja, a igreja deveria ter um departamento, psicólogos e até psiquiatras, se possível, da igreja mesmo. Para que essas pessoas que fossem detectadas, o pastor tivesse uma pessoa que pudesse Encaminhar, conversar, tal. encaminhar e encaminhar essa pessoa com orientação da igreja. É,
essa pessoa, por ela estar em depressão, muitas vezes ela não vai querer vir para a igreja mesmo, ela não vai querer ir num trabalho igual dia 1º, agora aproveitando o dia 1º de maio, vai ter um trabalho com o Matsa, né? Uhum. Um trabalho com o Matsa, né? E vai ser uma bênção. É um trabalho da sede matriz, mas os demais campos estão convidados também, quem queira ir, e é familiar, pode levar toda a família. A pessoa não quer ir. Aí eu tenho um ponto para falar disso aí, pastor. Aí, na verdade, a pessoa não quer ir. O homem não quer ir. Ele fala, não quero. Então, assim, primeiro, você tem que ganhar a confiança da pessoa. E não é fácil. Eu te conheço, então se a gente for conversar, a gente vai ter muito assunto, Sim. vai entrar no assunto e vai sair de outros. Vamos tomar um café junto, vamos almoçar. Mas se você não me conhece, eu não te conheço, fica difícil. Como que eu vou entrar na sua vida de uma hora para outra? Então, assim, eu vejo que isso faz parte da coordenação da igreja, do pastor. Identificar... Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. É uma Sim, pergunta, tá? certo. Não é um julgamento nem nada. Sim. O senhor, como líder do departamento de homens, Sim. o senhor acabou de falar assim, não, vai ter um evento aí tal, que é para toda a família. Mas o departamento não é de homens? Sim. Não é nesse evento que tem que ser tratado esse tipo de assunto? Então como é que Sim. vai levar a família? Então, Qual que é a visão do... É uma pergunta, uma tá? visão. Qual que é a visão minha do senhor? visão que um trabalho para homens é para homens. Só que hoje nós temos aí o quê? 24 campos, a sede matriz, e algumas pessoas que fazem parte da coordenação de eventos locais, que não tem nada a ver com geral, Sim, o porque ministerial. esse não é um trabalho geral. Não, sim, por isso que eu tô Para que as pessoas perguntando... entendam. Não, por isso que eu tô perguntando qual que é a visão do senhor, Sim, né? sim. Relacionado... Eu, particularmente, tenho a mesma visão que o pastor Galdino Júnior. E ele falou isso domingo retrasado, que eu estava na igreja. O trabalho dos homens é para homens, porque nesse momento você vai ser tratado assuntos de homem, você vai levar ali um palestrante, um pastor, Sim, um pastor Casimiro, vai tratar um assunto vai que nós tratar um estamos assunto falando como agora. esse, vai falar de sexualidade, vai falar sobre crise de casamento, vai falar sobre muitas coisas. Então, assim, quando esses eventos para homens surgem, deveria ser focado só em homens. Mas, assim, está sendo já aconselhado, né, a nossa liderança local ali, para que ele possa, quando... O próprio pastor Galdino disse no último culto, no culto retrasado, falou, irmão, faz o trabalho, faz só para homens. Mas assim, eu vejo que isso aí é um pouco de capitalismo. Lamentavelmente é capitalismo. É capitalismo, porque assim, se você não consegue levantar uma quantidade de homens, você coloca as mulheres e as crianças para pagar. Mas não vamos falar capitalismo, vamos falar quantitativo, né? Quantitativo, pronto. Qualitativo e quantitativo, né? Quantitativo, então, Aí, desculpa. nesse caso, quantitativo, não qualitativo, Tá. porque se fosse qualitativo, ia ser só para homens, né? Não, sim, quantitativo, então. Pronto, a palavra, corrigindo a minha palavra aqui, né? Então, eu vejo que é quantitativo a situação e as pessoas não conseguem aderir a uma quantidade legal porque de pessoas. Porque é a mesma coisa de eu fazer um culto, evento de jovens e falar sobre, sei lá, enfim. Sim, então, mas assim, eu vejo que é isso que acontece no momento, né? Porque nós temos um evento que vai acontecer, que aí já é geral. Vai ser, se eu não me engano, tá programado para junho do ano que vem. Assim, só para deixar bem claro aqui, que eu não quero ter problema depois com ninguém, na verdade é o seguinte, a minha opinião, enfim, que não serve para nada, mas só vou dar minha opinião. Não é que não... então quer dizer que então o Fábio não acha legal um evento como se fosse a Ciadsa. A Ciadsa faz evento e convida os homens? Não, um evento para a Ciadsa. Mas a Ciadsa pode fazer um evento, como já fez várias vezes, Ciadsa e o Matsa. Por exemplo, eu lembro de cultos que o senhor foi pregar na Ciadsa e convocou os homens para ir, ou dos jovens, convocamos as mulheres. É legal, sim, você ter um evento que você tem ali, a família, tal. Mas, assim, aí você precisa ter algo paralelo para justificar que não. Esse aqui é um evento para a família, porém, entretanto, existe um outro sendo feito paralelo que é voltado para esse departamento, para o público-alvo. Na minha opinião, se você tem isso, beleza, ok. Se você não tem, aí... Tá. O que acontece também, Fábio, como a gente comentou aqui, o grupo da UMATS, o trabalho da UMATS também é um trabalho novo. Então, assim, passando aqui uma palavra que veio à mente aqui sobre uma situação. Nós tivemos um evento que é a primeira vez que a sede matriz faz esse trabalho e faz ele unificado homens e mulheres. Só no primeiro trabalho eles fizeram, porém teve lá um palestrante para os homens, um evento lá dentro para os homens e lá dentro para mulheres, né? E talvez que a questão da experiência, com o tempo, os irmãos entendam a necessidade de fazer esse trabalho só para homem, mesmo que você faça um trabalho só uma vez por ano, sabe? Que aí você consiga juntar o máximo possível de homens, fazer um trabalho
coordenado só para homens. E nesse caso, eu gostaria que os irmãos também nos ajudassem, quando fosse fazer um trabalho nesse nível, entendesse que nós temos uma liderança geral que pode ajudar a proporcionar um trabalho maior do que muitas vezes você ir lá e querer fazer um trabalho e muitas vezes ficar Sim. nessa quantitativo, né? Porque Uhum. você acaba não tendo um quórum, uma quantidade necessária para fechar o evento, e você acaba abrindo ele e acaba no final não sendo um trabalho focado com um Focado. tema, né? Então essa falta de experiência e sendo um trabalho novo, eu acredito que os irmãos eles vão aprendendo com isso. Em outros campos, nós tivemos vários trabalhos com o Matis, aí foi só os homens, foi muito bom também. E agora em junho do ano que vem, nós vamos para o Peru. Fechamos com a Legal. Sematsa, nós vamos levar 50 homens, 48 homens, 46, 48 homens para o Peru. Vai fretar um, um, um ônibus, né, que é uma Um avião. quantidade, um avião, e a gente vai para o Peru, uma obra missionária, os homens Sim. vão para lá para trabalhar e vão poder levar os seus filhos que sejam maiores de idade, homens. Então, é um trabalho fechado. Aí você falou uma coisa legal agora. Ah, Aí vai a minha dica pro senhor, sim, como líder. Poderia fazer um evento da Umadsa, pais e filhos. isso. Então, esse vai ser o primeiro. Porque o filho, querendo ou não, ele tem o pai como a referência masculina, né? Sim. O problema é quando é a mãe, né? Aí é um outro assunto que a gente não vai entrar aqui, né? Mas a maioria dos filhos, né? O pai é a referência, né? De homem, de macho, né? De cabeça, de liderança. Então, né? Esse é um tipo de evento que eu acho que é legal investir. Ó, você, homem, traz o seu filho, né? E fala sobre que eu acho que a visão do pastor Galdino é uma visão muito extraordinária, porque o pastor enxerga a igreja, a necessidade da igreja, né? Isso, o pastor Galdino, a gente que trabalha ao lado do pastor, seguindo a sua orientação, a sua visão já há alguns anos, a gente vê o pastor criando ali um trabalho com os adolescentes que não existia dentro da igreja, né? Foi criado um trabalho diferenciado com as crianças, foi feito, idealizado ali um trabalho diferenciado com jovens, desde a época ali do galpão. Com as mulheres também, houve uma mudança, né? Hoje as irmãs têm grupo de dança, meu irmão. Hoje as irmãs apagam a luz na hora do culto, hoje as irmãs cantam worship. Então houve um trabalho ali que foi feito, né, pela pastora Liliana, pelo pastor Galdino e outros departamentos, e a criação da Umadsa. Então o pastor Galdino, ele tem essa sensibilidade de se preocupar com todos os departamentos da igreja, mas eu não digo departamento, eu digo pessoas. Sim. Quando a gente fala de Umadsa, a gente fala de homens. Quando a gente fala de Adsa aqui, estamos falando de criança. Quando fala de Juadsa, é jovens, adolescentes de Adsa, Siadsa, mulheres. Então o pastor tem um olhar, a visão do pastor Galdino, uma igreja que ela vai se completar ali na família, ali no eixo da família. Então, você vai com a família congregar na Adsa Brasil, você vai ter ali a Siadsa, que vai cuidar da sua esposa, você tem ali a Umadsa, que vai cuidar do seu marido, Joatsa, Giadsa, Adsa Kids, né? Então, o pastor Galdino tem essa visão. E a Umadsa é mais um departamento que o pastor criou, que Deus deu a ele essa visão, para tratar assuntos relacionados a homens. Sim. E assuntos como esse. Então, eu vejo que é importante trazer esse tipo de assunto, né? Relacionado ao pai com o filho, como deve ser. Esse assunto que o senhor falou, né? Uma coisa que tá, eu acho que na casa de todos nós, a tecnologia, como que o pai vai lidar, né, com essa situação, né? De trazer o filho mais para perto, tirar um pouco um filho digital, né? Então é necessário, né, ter esse tipo de evento, eu acho fantástico esse evento que o senhor falou aí de pai e filho, trazer essa realidade, porque precisa dessa linguagem, senão, pastor, a gente vai ficar ali só na base do domingo, vamos cantar, vamos ouvir a Umadsa canta, vamos ouvir a Siadsa canta, vamos ouvir a Joatsa canta, fica ali, e depois a gente volta para casa e a gente enfrenta os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Sim, eu entendo isso mesmo. Pastor Galdino, nós já conversamos muito, ele falou sobre esse trabalho, que ele gostaria que esse trabalho acontecesse, pais e filhos,
temos uma nova programação aí, que é um trabalho já de diversão, além de uma viagem Sim, para sim. diversão. Ele quer que a gente venha planejar aí 2, 3 dias, sabe? Um acampamento com os filhos, sabe? Ele Legal. tem essa visão mesmo, uma visão futurista, uma visão clínica, né? Sobre a igreja, sobre as pessoas, né? Como você disse. E a Almaty está acompanhando. Eu converso muito com os pastores e com muitas pessoas a respeito. Peço só paciência, né? Porque também é um trabalho novo. Sim, Nós sim. falamos de Ciatsa, a Ciatsa existe desde que a Desde que gente fundou a desde que a gente não igreja. existisse, né? É, As é, mães estavam lá, depois veio a gente, né? O, os jovens sempre teve, também. sempre houve um trabalho forte, principalmente na ATSA, Sim. pelo que eu sei, né? E a Almaty é um trabalho novo que está começando a ganhar território, está começando a crescer e crescemos muito. Foi assim, particularmente a minha visão, talvez alguém possa, não, pastor Márcio, você está enganado, tem. Mas assim, foi um departamento que, dos últimos 2 anos para cá, que mais cresceu, Uhum. que mais teve, que explodiu. E então tem muita coisa, sabe, para acontecer, muitas propostas. Os pais precisam aprender, tem que ter alguém que ensine, né? Tem que ter palestra para ensinar como o filho, como o pai lidar com o filho nessa época digital. Os homens precisam estar mais à frente, Com até a porque esposa a também, né? esposa, até a família, né? É, Eu não sei se talvez na sua casa seja diferente. Mas lá em casa a gente muitas vezes senta e graças a Deus não tem nenhum problema com isso, né? A sim, gente tem nossos momentos bons, já sim. passamos. Mas cada um tá no seu canto. Se nós estiver numa sala, um vai estar sentado aqui no celular, outro vai estar sentado aqui no celular, outro sentado no celular, a televisão ligada, a gente assistindo um filme em família. Aham. E todo mundo olhando pro celular. Então, assim, é difícil se você não tiver um jogo de cintura, não tiver uma E às vezes, sabedoria para lidar com você sabe que isso. estamos já caminhando para o Sim, final, mas sabe que às vezes eu enxergo, o que o senhor falou, isso acho que na maioria das pessoas hoje, essa é a grande realidade. Algumas casas mais, outras menos, é, né? Mas quando a gente senta e conversa e compartilha esse tipo de experiência, alguém se toca. Ó, na minha casa tá demais. Eu preciso diminuir. melhorar isso, melhorar aquilo, né? Melhorar dessa forma, tal. Então, eu acho que por isso que é importante essa comunhão, essa união dos homens para conversar, dialogar e relacionado a relacionamentos também, né? Com o marido, com a esposa ali, com o filho, tal. É importante. Eu acho que de vez em quando eu compartilho aqui com a galera um pouco assim, né? Que eu sou um dos mais velhos assim casados, eu compartilho algumas experiências assim com a vida de casado, aconselhamento, tal, né? Como deve se proceder, etc, tal. Mas é isso, e aí eles aprendem, né? Baseado nessa experiência. Então, é importante. Às vezes eles não acreditam, né? Às vezes eles não acreditam nas coisas que eu falo, mas é verdade. É verdade, né? É verdade. Não, Então, sim. mas assim, falando agora, né, partindo para o lado um pouco mais sério, mas é nesse compartilhamento, nessa troca de ideia, né? Que às vezes você percebe que dentro da sua casa está tendo uma necessidade e talvez você não percebeu. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui que não é polêmico, mas deveria ter. Os homens poderiam sim, muitas vezes, dentro da sua congregação, do seu campo, se reunir uma vez por mês para Uhum. comer e conversar e falar sobre alguns assuntos. É importante. Como. Tem uns camaradas que tem uns sonhos aí meio estranho aí. Não, Tem que olha, falar não mesmo. tem, não tem os alcoólicos Anônimo, anônimos? sim. Não tem? Você já viu como eles trabalham? Já Sim, algum filme? sim, Eles se reúnem e ali sim. um se apresenta e fala. Você tendo uma liderança, um negócio sendo uma coisa séria, Fechado ali. fechado. Inclusive, tem que ter até vamos dizer, um pacto de hombridade, de que saindo dali não tem assunto, não Sim, pode vazar sim. assunto, né? Eu não digo a chegar a esse ponto, mas eu digo, Sim, sim. nós poderíamos se reunir para comer, para conversar, ouvir uma palavra, e os irmãos que têm uma dificuldade ou outra ali, poder abrir, e tendo uma Sim. pessoa, seja um pastor, seja um líder ou um psicólogo, que seja da igreja, pudesse aconselhar, porque eu vejo, o pastor Fábio, eu vejo cada vez mais uma necessidade da igreja se preocupar com a mente das pessoas da sua igreja, dos seus membros. Tem que se preocupar. Paulo falava isso. Paulo disse, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente. Uma necessidade, porque as igrejas que não se preocuparem com isso tendem a perder.
E você não vai ter ali membros por muito tempo, você vai ter membros que vêm de vez em quando. Então, assim, infelizmente é o mal do século que já vem Sim, atingindo há mais de 30 anos para sim. cá e cada ano está sendo pior. Você vê homens fracos, fracos. Você sabe que hoje, nessa data, eu estava conversando com um pastor de uma igreja presbiteriana. Eu vou até dizer que não tem problema, igreja presbiteriana do Alto da Lapa. É um reverendo lá, inclusive hoje a gente estava lá na rádio, eu, o apóstolo Rodrigo Salgado, esse, esse pastor, esse reverendo da igreja, e a gente falando sobre igreja atual tal. E ele falou: olha, a igreja, ela tem que se preocupar com aquilo que você está me falando agora, com a saúde Mental das pessoas. mental, não só espiritual. Se hoje a igreja propõe para as pessoas apenas o espiritual, revelação, oração, expulsar demônio e não sei o que, não sei o que, e isso eles estavam falando, tá? Se a igreja oferecer somente isso, daqui uns dias, essa igreja não vai. Não é só o que as pessoas precisam. Daqui uns dias, essa igreja ela tende a ir diminuindo com o passar do tempo. Sim. Por quê? Porque as pessoas hoje elas querem algo a mais na igreja. E aquilo que você falou, a pessoa ela vai na igreja, ela recebe uma oração, a Bíblia diz, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. O problema não é orar. O negócio é crer. Tem gente que ora, 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 mas não muda. Porque só ora, não crê. A palavra diz: se você crê, você recebe. Então, só que às vezes o problema da pessoa não é com a oração, não é expulsando o demônio, não é. Às vezes é um problema mental. E a igreja tem que ter esse trabalho espiritual, mas essa semana hoje, que o senhor está falando, a igreja tem que ter essa preocupação que a nossa igreja, graças a Deus, já tem. O pastor Galdino, com o trabalho com os jovens, com as geadas, a pastora Eliana, com o trabalho com as mulheres, já tem essa percepção de que tem que ter um trabalho ali, paralelo ali, para cuidar das pessoas a longo prazo. Dentro disso que o senhor está me falando, o senhor chegou a fazer algum curso de coach? Fiz alguns cursos na área, né? Desde uns 15 anos atrás eu venho fazendo alguns cursos de autoajuda, Uhum, principalmente, de motivação, né? uhum. E sempre me ajudou, não só na minha área corporativa, né? Como você disse, né? Eu sou empresário, preciso, porque temos equipes de venda ali que eu preciso estar motivando, mas também para ajudar também no quesito da igreja também, né? Porque as pessoas, querendo ou não, dentro da área espiritual que nós tratamos muito, é muita coisa pessoal, é muita Sim, coisa de si mesmo. Como eu disse aqui, para não emocional, né? ficar, para não ficar uma palavra cortada no meio, muitos homens estão fracos psicologicamente e muitas vezes ele tem força interior, ele tem força interna, ele tem força emocional, mas ele não sabe onde está. Então você tem que se preparar. Então a gente acaba se preparando para isso, para quando chegar a hora, o momento, a gente possa dar uma palavra ali de força, de ânimo. E muitas vezes não é nem de fé, é você falar para a pessoa: "Meu, você acredita em você, você consegue." Sim, Muitas vezes sim. está lidando com uma pessoa ali que é até empresário também, está num momento difícil e está deixando de acreditar no seu negócio. Tá pensando em parar, e muitas vezes uma palavra, você dizendo: "Você pensou nisso, É igual naquilo?" Marta, né? Marta falou: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Não, eu tô falando de agora. É Eu não tô falando do agora. futuro. Às vezes a pessoa crê no futuro. Não, Deus pode fazer lá. Não, Deus pode fazer aqui agora. Depende Não, de você. Tira a pedra, né? depende de você tirar a pedra. Então, essa parte de coach, né, que a gente acabou fazendo ultimamente, aí eu fiz bastante, tive muitas palestras, né, conversando e aprendendo, fazendo uma network ali, aprendendo com algumas pessoas, alguns empresários. Falando nisso, nós vamos ter, né, agora amanhã, né, É. Aham. Um um evento de evento, né, para empresários. empresários, né, e me ajuda tanto na área empresarial como na área também da igreja, também na liderança da Almatza, em ajudar os homens, em dar uma palavra. E eu gosto, é uma área que é a minha praia, é vendas, é essa parte corporativa, eu amo e vejo que isso me facilitou muito no quesito cuidar de igrejas também, né? Que legal. E a gente observa, né, só para finalizar aqui minha parte, que é importante ter esse cuidado, o homem, né, como masculino, como líder da sua casa, como muitas vezes é aquele que sustenta, né, é o provedor do seu lar, e o homem de Deus, o servo, o profeta, o pastor da sua casa, o líder da sua família. Quando a mulher vê o profeta, ela fala assim: ele é um homem de Deus, né? Ela Sim, enxerga um homem e enxerga um homem de Deus, um homem né? de Deus. Então, os homens, a Umadsa, né? É homens,
de palavra, de responsabilidade, que cuida do seu lar, que honra a sua esposa, e homens de Deus, né? Não tem coisa melhor do que alguém que te conhece ou não te conheça, mas dá um testemunho desse sobre É, você e falar: olha, o pastor Fábio é um ali homem de vai Deus. um homem de Deus. Pastor Márcio é um homem de Deus. Sabe, uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu vou contar esse testemunho aqui rapidamente. Uma vez, nós estávamos numa reunião com o pastor Galdino, todos os pastores presidentes de campo, né? Aham. Estávamos ali, nós estávamos reunidos, tratando alguns assuntos, ele me permitiu participar daquela reunião. Eu tinha alguns assuntos para tocar e depois disso eu fui embora e eles continuaram. Mas ele tocou bastante a reunião até que me desse a oportunidade. E quando ele me chamou, ele falou assim: pastores, eu vou chamar o pastor Márcio aqui, que é o nosso líder ministerial, mas eu quero falar uma coisa para os senhores. O pastor Márcio é crente. Só isso. Amém. O pastor Márcio é crente, tá? E isso para mim é muito gratificante ouvir isso do nosso líder, né? Sim, Nosso, claro. nosso mentor. Mas o mais gratificante é que não é crente. Eu trago para mim, eu sou um homem de Deus. Então, Uhum. assim, eu tenho o respeito das pessoas. É. Né? São muitas pessoas que a gente conhece e, graças a Deus, são 20 e poucos anos servindo ao Senhor sem deixar rastro para trás. Sabe? Como eu disse, não sou santo, erro, falho, peco, mas uma coisa é certa: procuro o alvo, acertar o alvo, sempre. E trabalhando para o Senhor. Esse tempo todo aí, não tenho as mãos curtas, não me escondo de fazer a vontade de Deus. Eu acredito que vai chegar o tempo, né? Acredito ainda que seja na Atsa, né? Que ainda vou voltar a pastorear, porque esse Amém. tempo está chegando e Uhum. eu nasci para pastorear. Esse é o propósito de vida que Deus me chamou e me resgatou. Nunca me vi como conferencista, palestrante. Faço porque é necessário, tenho oportunidade, sou convidado. Mas meu chamado é para pastorear. Então, estou nesse tempo de Deus. E enquanto ele não chegar, que eu não sei quando vai ser, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ajudar na Umatsa, vou servir. E uma coisa que eu deixo aqui para encerrar minha fala, Fábio, que os homens de hoje em dia, os homens de Deus, pastores, líderes, têm que parar de focar, né, em si, sabe? Em si, sabe? No seu ego. Eles precisam focar em Deus. E homem de Deus, ao meu ponto, a minha opinião pessoal, minha opinião. Homens que são homens de Deus têm que ser humildes. Têm que ser humildes. A obra de Deus tem que ser feita com humildade e com amor. Para mim, um grande obreiro é aquele que faz e serve também. Então, esse é o exemplo que hoje eu deixo para o Matza. Quem me conhece, talvez a gente muitas vezes não está tão perto um dos outros, mas aqueles com quem eu trabalho mais de perto sabe quem sou eu. Eu deixo um exemplo. Irmãos, sirva. Vocês vieram trabalhar comigo, eu trabalhei 2 anos sem ter um regional, eu trabalhei 2 anos sozinho. Só que vocês são líderes nos seus campos, nas suas congregações, vocês são regionais. Sirvam, que eles te vejam servindo como um bom obreiro. Dê o exemplo através de uma liderança servidora. Eu falei, talvez vocês não conheçam, mas leia o monge executivo. Seja o monge daquele lugar, sirva, independente do seu status. Se você é grande financeiramente, se você é bem resolvido, se você tem mais status na igreja, não interessa, sirva, sirva, porque Jesus nos chamou para servir, para servir. Após isso, nós vamos colher as recompensas, as dádivas que o Senhor vai nos acrescentar. Então, hoje, eu quero assim dizer, Fábio, que a minha liderança é pautada na servidão. Glória a Deus. Servir. Servir. Se talvez por uma palavra, uma brincadeira, posso até ser mal interpretado, mas quem me conhece de perto sabe que desde que eu aceitei Jesus, que eu, como disse, tenho uma experiência como pastor, sempre foi servir. Ser um homem de Deus que serve aquilo que Deus te colocou para fazer. Porque Deus tem um propósito para mim, para você, para todos os homens da Umatsa, para o nosso ministério, nosso pastor. Mas o servir tem que estar à frente de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. Porque quando a gente para de servir, quando a gente deixa de servir, a gente começa a trabalhar com o nosso ego. A gente começa a trabalhar com a vaidade humana. E na vaidade eu vou olhar para o meu status. Na vaidade eu não vou olhar para ser servo. Na vaidade eu vou dizer para mim mesmo, aonde eu estou, qual é a minha posição. Na minha vaidade eu vou olhar de cima para baixo. Na minha vaidade, eu não vou olhar de baixo para cima, eu sempre vou olhar de cima para baixo.
E hoje o mal que eu vejo em muitos grandes homens aí fora, que a gente anda bastante fora do nosso ministério, e nas redes sociais, que infelizmente hoje cada vez mais está aparecendo esses booms aí, essas coisas terríveis, mas é a falta, né, da humildade e o ego e a vaidade acima de qualquer coisa. Então, trabalhar com amor, trabalhar com humildade, acabou. Não tem nada, nada e nem ninguém que vai barrar uma obra dessa. Quando ela tem amor e ela é humilde, ela vai seguir. Ela vai seguir em frente. Que maravilha. Tá aí, pessoal, chegando ao final do nosso bate-papo aqui, muito especial, muito enriquecedor. Foi muito top. Pastor, quero aqui agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, em nome do nosso pastor Galdino, a pastora Liliana, que Deus possa retribuir todo esforço e trabalho que o senhor tem feito juntamente com a Matsa. Parabéns para todos os homens da ADSA Brasil que têm se empenhado em prol deste ministério. Só temos que agradecer. Muito obrigado, pastor. Pastor Fábio, eu que agradeço o convite, foi uma grande honra estar aqui com vocês nesse tempo oportuno. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Marcos Galdino, porque se não fosse ele também, eu não estaria aqui falando da Umatsa. Poderia estar falando de outros assuntos, mas não da Umatsa. Então, agradeço ele por me chamar, né, me convidar, né, para esse trabalho. Me sinto honrado de estar trabalhando no tempo que ele precisar, né? Pastora Liliana, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos aqui que estiveram com a gente nessa tarde, a todos que nos ouviram, né, que vão nos ouvir ainda também, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Tá aí, pessoal, chegando ao final de mais uma edição do nosso ADSAcast, foi muito legal, espero que tenha edificado a sua vida. Você que ainda não baixou o aplicativo da nossa igreja, baixe o aplicativo, porque você pode assistir o ADSAcast direto do aplicativo da ADSA, além de você ter a sua carteirinha digital, de você acompanhar a agenda da nossa igreja. Ali tem conteúdos exclusivos e você pode ouvir a nossa programação de rádio 24 horas no ar, inclusive ao Matsa, né? Tá de portas abertas e com um programa de rádio aí lá na ADSA Rádio, levar os líderes regionais de campo para trazer uma palavra e compartilhar mais desse trabalho fantástico e excelente que o pastor Márcio, juntamente com a sua equipe, tem desenvolvido. Então, baixe o nosso aplicativo, ele é gratuito e disponível para Android e para Apple. E também, em nome dos nossos patrocinadores, a Work Motors, que é a nossa loja de carros, de veículos, para você que deseja trocar o seu carro ou comprar, né, o seu carro, tem a Work Motors. Em nome também do Christian Bank, que é um banco 100% digital, e esse banco tem apoiado aqui o nosso ADSAcast e os trabalhos da nossa igreja. Baixe e abra sua conta gratuitamente. Em nome dos nossos patrocinadores, quero agradecer você pela audiência, pela sua presença até aqui o final desse podcast. Semana que vem tem mais, a partir das 8 da noite. Eu sou o Fábio Filho e espero por você. A direção geral é do pastor Galdino e a pastora Liliana. Até lá.